Você furou um sinal de trânsito, foi flagrado por um radar, parado por um policial, levou uma multa, ganhou pontos na carteira e por alguns minutos você se sente como se tivesse cometido algo grave. Agora, olha isso. Enquanto você é punido quase instantaneamente por uma infração, existem histórias muito mais pesadas, que nunca chegaram a uma condenação. Samuel Clean, fundador das Casas Bahias, celebrado como símbolo de superação, o rei do varejo, o homem que construiu o império e virou referência no Brasil. Mas existe uma outra camada dessa história, uma que não aparece nas homenagens, segundo investigações jornalísticas, processos e relatos reunidos ao longo de anos. Há acusações graves, relatos que falam de um padrão que se repetiu por décadas. Meninas, muitas, em contextos de vulnerabilidade. Segundo essas denúncias, elas eram levadas a encontros, recebiam dinheiro, produtos e descrevem a situação de abuso. E ainda assim, nenhuma condenação criminal definitiva. Então, a pergunta não é mais sobre uma pessoa, é sobre um sistema, como algo com tantos relatos, com tantos indícios, simplesmente não chega a uma punição. Enquanto isso, o sistema continua funcionando com precisão para quem está na base, para quem erra no trânsito, para quem não tem influência. E talvez o problema não seja a exceção, mas a regra. Porque quando casos assim existem e não resultam em condenação, a pergunta muda. Não é mais isso aconteceu, é por que nada acontece depois. Porque quando você começa a olhar de perto, o padrão aparece. Não é relato isolado, não é uma história desconectada, são diferentes vozes, em momentos diferentes, descrevendo coisas semelhantes. Segundo essas investigações, há uma repetição, locais que voltam a aparecer, dinâmicas que se repetem, contextos parecidos e principalmente um tipo específico de vítima. Meninas jovens, em situação de vulnerabilidade, sem estrutura, sem proteção, sem poder. É aí que a coisa começa a ficar mais incômoda. Porque quando você vê um padrão, a pergunta deixa de ser será que aconteceu e passa a ser como isso se manteve por tanto tempo. Segundo relatos reunidos ao longo dos anos, essa situação não acontecia no escuro, isoladas do mundo. Elas aconteciam em ambientes estruturados, com logística, com organização, com pessoas ao redor. E isso muda tudo, porque quando algo assim depende de estrutura, ele deixa de ser um ato isolado e passa a ser um sistema. E sistemas não existem por acaso, eles existem porque funcionam, porque ninguém interrompe, porque ninguém impede, porque de alguma forma são tolerados. E aqui entra a parte mais desconfortável de todas, porque é fácil apontar para uma figura e dizer que o problema está ali. É mais difícil olhar ao redor e perceber quantas coisas precisam falhar para que algo assim existisse. Tempo, investigação, responsabilização, tudo isso precisa funcionar. E quando não funciona, o resultado não é só ausência de punição, é continuidade, repetição, é silêncio. E silêncio, nesse tipo de caso, não é ausência de informação, é consequência. Consequência de medo, de vergonha, de pressão, de falta de amparo. E quando o silêncio se instala, o sistema segue, sem resistência, sem ruptura, sem consequência. E talvez seja isso que mais incomoda. Não é só a existência de relatos graves, é a ausência de um desfecho, porque a gente foi condicionado a acreditar que toda a história tem um final, que toda denúncia leva a um julgamento, que toda acusação leva a uma resposta, mas a realidade não funciona assim. Existem histórias que simplesmente não chegam ao fim, e quando isso acontece, não é só uma pessoa que falha, é todo o mecanismo ao redor. E é por isso que esse caso não é só sobre um nome, é sobre um padrão. É sobre um padrão que levanta uma pergunta difícil e impossível de ignorar. Se algo assim pode existir com tantos relatos, por tanto tempo, o que mais existe que você nunca viu? Agora vem a parte que incomoda. Porque segundo investigações e processos analisados ao longo dos anos, existem denúncias, relatos que se repetem, padrões que voltam a aparecer e mesmo assim, nenhuma condenação criminal definitiva. Como isso acontece? Não é uma resposta simples, porque não é um único fator, é um conjunto. Inquéritos que não avançam como deveriam, processos que se arrastam, acordos que encerram disputas no campo civil, muitas vezes sobre sigilo e o tempo. O tempo nesses casos é decisivo, porque quando o tempo passa, a prova enfraquece,
o processo esfria e, em muitos casos, a possibilidade de responsabilização penal simplesmente desaparece. É aí que tudo muda, porque o que poderia ser julgamento vira negociação, o que poderia ser condenação vira encerramento silencioso. E no papel, o caso deixa de existir, mas na vida de quem viveu, não. Agora pensa comigo, imagina uma pessoa em uma situação de vulnerabilidade, sem recursos, sem proteção, diante de alguém com estrutura, influência, acesso a advogados e tempo. Muito tempo. O que acontece quando esses dois mundos se colidem? Não é só uma questão de acerto ou errado, é uma questão de força, de quem consegue sustentar a própria versão até o fim. É aqui que o sistema revela seus limites, porque ele não julga tudo, ele julga o que consegue provar, no tempo que tem. E quando isso não acontece, não existe condenação, mas também não existe resposta. Enquanto isso, a vida segue, a imagem pública permanece, a narrativa continua intacta, e quem olha de fora vê sucesso, reconhecimento, respeito. Agora compara isso com sua realidade. Você erra no trânsito e a consequência é imediata. Multa, ponto, registro, tudo rápido, tudo eficiente. Mas quando o caso é complexo, quando envolve poder, tempo, estrutura, a engrenagem muda. Fica lenta, travada, difusa e às vezes simplesmente para. Então a pergunta deixa de ser sobre um caso específico e virar algo muito maior. O sistema falhou? Ou ele só está funcionando dentro de limites que não alcançam todos da mesma forma? Porque quando você olha para isso com atenção, não é sobre impunidade, é sobre assimetria, sobre quem é alcançado e quem nunca chega a ser. E isso talvez seja a parte mais difícil de aceitar. E a história não termina aqui, porque quando você acha que está olhando para um caso isolado, o padrão volta, o nome muda, o rosto muda, mas a estrutura permanece. O filho, Saul Klein, condenado na Justiça do Trabalho por tráfico de pessoas para exploração sexual. Jovens aliciadas com promessas, sonhos usados como iscas, e no fim, controle, exploração, silêncio, e mesmo assim, quantas pessoas você conhece que sabem disso? Quantas ainda repetem o mesmo discurso? O rei do varejo, exemplo de superação, o homem que venceu na vida e não dizem nada sobre quem ficou pelo caminho. Agora, pare e responde sem fugir. O que é mais grave? Uma infração no trânsito ou um sistema que, segundo denúncias e condenações relacionadas, atravessa gerações, marcando vidas de forma irreversível? O que pesa mais? Uma multa no bolso ou anos de silêncio, trauma, depressão que ninguém vê? Porque é aqui que a ilusão quebra. A gente foi treinado para reagir ao que é visível, ao que é imediato, ao que dói rápido, mas ignora o que é profundo, o que é estrutural, o que não aparece na superfície. É exatamente assim que certas histórias continuam existindo. Não porque são invisíveis, mas porque são desconfortáveis demais para encarar. E não é só o que aconteceu, é o quanto disso a gente escolheu não ver, o quanto disso a gente aprendeu a tolerar, desde que não atinge diretamente a nossa vida. É aqui que tudo se conecta, porque histórias assim não existem isoladas, elas existem dentro de um sistema, de estrutura, de relação de poder, de silêncio, e isso vai muito além de um caso, vai até você, até a forma como você enxerga o mundo, até aquilo que você aceita, sem perceber. E é exatamente sobre isso que Ame Antes que Esteja Morto fala, não como uma história confortável, mas como um espelho, um mergulho naquilo que a gente evita encarar, na forma como o amor, a fé e até a verdade podem ser distorcidos, usados e sequestrados por estruturas que deveriam proteger. Assim como nesse vídeo, o livro não te dá respostas fáceis. Ele desmonta, ele expõe, ele atravessa, mostra como o silêncio não é ausência, é consequência, como a dor não é sofrimento, é transformação, e como muitas vezes a maior violência não é o que acontece com você, é o que o mundo faz para te convencer a esquecer. Ame Antes que Esteja Morto não foi escrito para te confortar, foi escrito para te acordar, para te tirar desse lugar onde tudo parece normal, mesmo quando não é. E agora, depois de tudo, a pergunta não é mais sobre eles, é sobre você. Você vai olhar ou vai desviar? Vai continuar chamando isso de exceção ou vai começar a enxergar o padrão? Porque uma vez que você vê, não dá mais para desver. É por isso que a maioria prefere não olhar. Mas você ficou até aqui. Você cruzou essa linha, agora você sabe. E quem sabe, não volta a ser o mesmo. O link está na descrição. Se isso te deixou com raiva, não ignora isso.
Porque é exatamente isso que a maioria vai fazer. Vai assistir, vai sentir alguma coisa e esquecer amanhã, como sempre. Porque é mais fácil voltar para o conforto do que encarar o que realmente isso significa. Mas você ainda está aqui, e isso te coloca em outro nível. Agora a decisão é simples. Você volta para o automático ou começa a enxergar a verdade, porque não existe meio termo. Ou você percebe o que está acontecendo, ou continua sendo conduzido sem perceber. E entender isso não muda só o que você pensa, muda o que você aceita, muda o que você tolera, muda o que você escolhe ignorar, e depois disso não dá mais para fingir que não viu. Então isso não é sobre apoiar um canal, não é sobre número, é sobre escolha, sobre quem você decide ser depois de ver isso. Porque a maioria vai sair daqui igual entrou, mas se você não é a maioria, então não faz como eles. Não assiste e vá embora. Fique, acompanhe, volte, siga o corvo e não deixe esse vídeo morrer, porque esquecer é exatamente o que mantém tudo como está.